Salve, salve família vascaína, estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Estávamos esperando terminar a entrevista do Alexandre Matos para a gente trazer as novidades em primeira mão aqui para vocês. Foi uma entrevista bem longa, então a gente vai trazer aqui pontos resumidos, beleza? Vamos falar também sobre Gabriel Peck, vamos falar também sobre a Copinha, porque hoje é dia de Vasco, então chega o dedo no like, se inscreva no canal, você que é novo por aqui, e bora falar de Vasco. Ainda temos 7 camisas oficiais nos bilhetes premiados, então não perca tempo. Por apenas 10 centavos você entra para concorrer a 5 camisas oficiais no sorteio do dia 3 de fevereiro, mas ao comprar o bilhete você confere. Tem um desses números aqui? Achou, ganhou na hora. Tá tudo explicadinho no site, entra aí, é o primeiro link na descrição do vídeo. Boa sorte para você! Bom, galera, é o seguinte, depois foi até bom eu esperar a entrevista, porque a informação na parte da manhã era uma, e após a entrevista é melhor dar uma segurada, tá? A apuração do GE é que o Vasco encaminhou a venda para o Los Angeles Galaxy do Gabriel Peck por 49 milhões de reais, sendo que o Vasco vai manter um percentual, querendo manter aí 10, 15, até 20% do jogador. Eu coloquei alguns números aqui do Peck, né? Em 2023, 50 jogos, sendo 42 como titular, marcou 14 gols e deu 5 assistências, a melhor temporada dele com a camisa do Vasco. E o Alexandre Matos, falando agora na entrevista, disse o seguinte, anotei aqui, abre aspas, eu conto com ele, fecha aspas. Então, o Vasco, né? Porque se o Alexandre Matos está falando, é o Vasco que está falando. Então o Vasco, por enquanto, não confirmando a informação, certo? Agora é claro, né? Isso depende também da vontade do jogador. Então vamos aguardar o desfecho final, porque tá muito desencontrado essas informações. Eu vou ficar aqui por enquanto com a informação do Alexandre Matos de que o Vasco conta com o jogador, né? Vamos ver qual é o desfecho de Gabriel Peck no Vasco ou Gabriel Peck nos Estados Unidos. Você venderia? 49 milhões de reais. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, galera, a entrevista foi recheada de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Se ele falasse médio e longo prazo mais uma vez, eu ia lá no Rio de Janeiro agora. Meu Deus do céu, ele deixou muito claro, né? Abaixem pelo menos é a minha leitura. Abaixem as expectativas, torcedor. Não é o que vocês estão imaginando. Não é o que vocês estão imaginando. Para mim, esse é o recado que o Alexandre Matos deu na entrevista. Em alguns momentos ele quis se soltar, né? Mas eu acho que ele não quis prometer muita coisa, tá? Teve a questão de os processos da 777, mostrou estar incomodado com a situação, mas que vão buscar melhorar a questão do tempo, né? E é o que eu falei aqui, Alexandre Matos. Não adianta você ficar falando isso, se você não deixar claro, né? Ou você vem, reclama e pede para sair, ou se você se adequou aos planejamentos, a responsabilidade é toda sua. Inclusive na entrevista ele falou isso. No futebol eu não vou fugir da responsabilidade. Se der errado, eu que vou estar aqui para dar as explicações. Pelo menos isso eu gostei. Não vai, né? Teve um outro que passou aí que a culpa nunca era dele. Então vamos ver se o Alexandre Matos vai cumprir com isso. Se der errado, espero que não, né? Bater na madeira aqui vai dar tudo certo. Mas se der errado, a responsabilidade a gente já tem, né? A gente já sabe de quem a gente vai cobrar. Mas vamos lá, vamos ouvir ele falando. Ele falou sobre títulos, foi perguntado sobre o Campeonato Carioca, por exemplo. Aí ele não falou sobre do Campeonato Carioca, falou de um plano geral do Vasco para 2024. Vamos ouvir. O Vasco pode e vai trabalhar para ser campeão em todos os campeonatos. Todos os campeonatos. Nós precisamos acreditar nisso. Insisto, se eu não acreditasse nisso, eu não ia estar aqui hoje. Então, independente do poderio dos adversários, independente das dificuldades que nós temos, independente de ser a médio e longo prazo,
sempre vamos entrar pensando positivamente que queremos buscar coisas grandes. Algumas vezes dará, outras vezes não. Isso é da vida, né? O que a gente tem que fazer é estar bem fundamentado nos nossos processos, nas nossas ideias, para que isso aconteça muitas vezes e por por muito tempo, por muitos anos. Essa é a ideia. Então, por isso que eu insisto no médio e a longo prazo. E também porque eu sei que o torcedor está ansioso, né? O torcedor está ansioso, o torcedor quer para ontem, e ele tem razão de querer para ontem, está machucado, quer mudança e tudo. E eu estou insistindo que isso vai acontecer, mas vai acontecer fundamentado em ideias, em planos, para que quando aconteça, aconteça definitivamente. Não aconteça por acaso 1, 2 anos. Entende? Esse é o plano. Foi uma entrevista broxante, né? Uma entrevista que a gente imaginava que ele ia afirmar coisas, que ele ia levantar o astral do torcedor com algumas, enfim, com algumas afirmações do que vem sendo feito e a gente ainda não estava sabendo, mas nada. Ninguém conseguiu arrancar nada dele de reforços. Perguntaram, viu? Perguntaram de orçamento, perguntaram quantos jogadores, quais posições, enfim, tentaram de todo quanto é jeito buscar, ele sempre bagrinho ensaboado, falou que no momento certo a comunicação do Vasco vai divulgar as coisas. Então, família, é o seguinte, eu já não estava muito animado, eu estava ansioso demais, né? E essa entrevista ela baixou a minha expectativa, tá? Eu aconselho os senhores fazerem o mesmo, quer dizer, não vou aconselhar não, cada torcedor faz o que quiser, né? Cada torcedor vê a entrevista como quiser, mas eu vou abaixar minhas expectativas até para não sofrer, né? Até para não sofrer. O que ele prometeu é que o Vasco vai ser melhor do que no ano passado, e esse é o plano, ano a ano e evoluindo. O que eu acho muito pouco, né? A expectativa que eu tinha quando anuncia o nome igual do Alexandre Matos era de muita coisa. Ele pode estar também querendo não alertar o mercado, não falar, tô com o dinheiro mesmo, vou sair comprando? Pode. Só a montagem do elenco que vai nos responder, né? A janela fecha em março, dessa vez fecha antes, a outra foi até abril, né? Até o início de abril, essa fecha em março, então fecha um pouco antes do início do Campeonato Brasileiro, a gente vai saber qual é o elenco, né? E não dá aqui pra gente tentar adivinhar o futuro. Eu ainda tenho a esperança porque pra mim não faz sentido você gastar 6 milhões de euros num zagueiro e não fazer uma contratação pelo menos parecida pro ataque. Então eu acho que vem mais coisa por aí e é o Matos querendo abaixar a nossa expectativa e talvez não querendo alertar o mercado sobre futuras contratações. Até porque, por exemplo, se vender o PEC, vai ter dinheiro, pô, né? Vai ter dinheiro extra do que já tem orçado aí que ninguém fala quanto é, ninguém sabe quanto é. Então, vamos aguardar, né? Infelizmente a entrevista me deu uma bela de uma desanimada. E rapidinho aqui, hoje, né, 3h15 da tarde, tem Potiguar e Vasco pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a nossa copinha. Eu confirmei lá no site do Sport TV, a transmissão começa às 2h35 e o jogo ao vivo às 3h15 da tarde. Estaremos ligados aqui para saber se o Vasco dá uma resposta, né? Empatou com o Macapá na primeira fase, jogando um péssimo futebol. Vamos ver se dá uma resposta diferente para o torcedor, até porque se o resultado hoje não for de vitória, a classificação pode ficar bastante comprometida. Vamos ver aí que o técnico William Batista vai conseguir tirar dessa garotada para esse segundo jogo, porque dá para tirar mais, e esse time joga bem mais. Um abraço para o meu amigo Joab Santos da Bahia, ele que foi ganhador de uma das nossas camisas aqui do nosso show de prêmios. Link na descrição do vídeo para você participar. Quem quer mais conteúdo de Vasco, o card passando lá no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!